Eu vou falar especificamente para você sobre amor e medo. A primeira coisa que eu queria começar a refletir com você é sobre o temor de Deus. Quando eu comecei a me preocupar sobre essa questão do temor, e eu fui procurar as definições de temor, a primeira definição que eu achei de temor era que temor era medo. Estava escrito temor igual a medo, né? E algo dessa característica, dessa derivação do medo. E aí, quando eu vou me relacionar com Deus e eu percebo que na Bíblia eu sou convidado a ter um temor de Deus, eu não compreendo bem como é que eu vou ter medo de Deus. Talvez isso seja o questionamento de alguns. Como que é esse medo de Deus? E eu queria explicar para você hoje que nós não precisamos ter medo de Deus. Então, para começo de conversa, esse temor, ele tem a ver com respeito. É uma palavra mais perto do nosso vocabulário que nós vamos conseguir nessa tradução do conceito bíblico de temor. O temor é uma atitude diante de alguém ou de uma situação que inspira respeito, em especial quando nós falamos de Deus. Essa palavra temor pode ser usada em outras situações onde ela realmente vai pender para a sua definição de medo. Mas quando a Bíblia nos fala de temor, ela nos fala dessa admiração, desse respeito, desse peso de autoridade que vem sobre a nossa vida, né? Não nos gerando pavor e nem fobia, mas nos levando mais perto daquele a quem se teme, a Deus o Senhor. Vai ser bom para você frisar muito bem essa palavra temor, porque o temor do Senhor é o princípio de muitas coisas. Então, no seu relacionamento com Deus, um dos princípios que você vai precisar ter é temor. Não se desrespeita a esse Senhor. Não é um qualquer. Esse relacionamento é um relacionamento que exige temor. Eu queria ler um versículo que diz bem a respeito daquilo que nós vamos falar essa noite. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João, capítulo de número 4, verso de número 18. Nós vamos usar a Nova Versão Internacional. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Para que você continue entendendo o raciocínio que eu trabalhei a respeito de temor, eu queria te dar essa explicação aqui nesse versículo, olha só. O medo supõe castigo. Medo é a resposta ao castigo. Então, quem tem medo de ser castigado, de sofrer dano. Temor, no caso a Deus, supõe respeito. É diferente de medo. O que eu preciso nesse começo dessa conversa é tirar o conceito de medo de Deus que foi colocado na cabeça da maioria das pessoas da nossa geração. É isso que eu quero com toda essa conversa de temor, de te explicar isso tudo, porque você precisa compreender que de Deus não se pode ter medo. A Deus nós devemos temor e não medo. Então você não pode ter uma relação com o Espírito ou com Deus se você tiver medo dele. E a maioria das pessoas tem medo de Deus, tem medo de ser castigado. Então se relaciona com Deus por causa desse medo de ser castigado. E se você for ficar com medo de Deus, você já sabe muito bem que você não é alguém perfeito ou perfeita. Todas as vezes que você não se sentir muito bem qualificado para estar na presença de Deus, você vai ter medo dele. E o medo do castigo vai fazer o que com a sua relação com Deus? Vai te distanciar dele. Você vai correr de Deus porque você tem medo de ser castigado. Então esse conceito do medo tem que cair na sua vida hoje, porque nós não estamos debaixo dessa verdade, desse tempo que caracteriza um tipo de relacionamento com Deus. No Velho Testamento, quando você lê o Velho Testamento, as pessoas tinham medo de Deus, porque a lei pressupunha castigo. Então você fez isso, você tem que ser castigado dessa forma, ou você tem que pagar com um sacrifício dessa forma. E muitos erros tinham um castigo muito bem definido. No Velho Testamento as pessoas se relacionavam com Deus assim. Então quando você só pega lá o Velho Testamento e começa a construir uma teoria sobre o seu relacionamento com Deus, você vai começar a ver Deus como eles viam. E aí a Bíblia não vai ter sentido na sua vida, porque você não vai ser capaz de cumprir todos os requisitos, vai ter motivo para ser castigado, como muitos de nós temos hoje. Então não vamos ter relacionamento com Deus porque temos medo do castigo. Mas a própria Bíblia diz, o Senhor diz que a lei ela era imperfeita,
E essa maneira de se relacionar com Deus se mostrou imperfeita. Então o Senhor estabeleceu uma nova maneira para que as pessoas se relacionassem com Ele. E quem abre essa era de um novo relacionamento com Ele é Jesus. Então Jesus vem estabelecer um novo tempo, uma nova dispensação, a dispensação da graça, o tempo da graça. E a maior bandeira da graça é o amor. A graça se estabelece sob o conceito do amor e não sob o conceito de castigo, de merecer recompensa. Então Jesus abre esse tempo onde nós podemos ter um relacionamento que não é mais por causa de medo. É um relacionamento, então, por causa de amor. Você vai pensar por você, mas você também vai pensar por aqueles para quem você vai ter que explicar isso, para você entender por que as pessoas às vezes fluem no relacionamento com Deus e outras não fluem no relacionamento com Deus. Tem a ver com muitas coisas, mas tem a ver muito com isso que eu estou te explicando hoje. Algumas pessoas se relacionam com Deus por causa de medo e outras se relacionam com Deus por causa de amor. Você, aí na sua cabeça, quando você está pensando nisso, você consegue perceber com clareza que existe mesmo essa questão? Mesmo no relacionamento interpessoal, no relacionamento com as pessoas? Pensa no seu relacionamento com seu pai ou com a sua mãe, o professor, o patrão. Você se relaciona com essa pessoa por amor ou por medo? Ora por amor, ora por medo. Entende? Mas existe uma base do relacionamento. Existe alguém que mantém um relacionamento na questão do medo. Então, se você não fizer o que eu quero que você faça, eu te quebro no pau. É medo. Então, você tem aquela pessoa que ela tem um bom relacionamento e tudo, mas é assim sempre, vai me quebrar no pau se eu errar. Então, existe esse relacionamento de medo, que é o que vem trazendo, é a base do relacionamento da humanidade, dessa geração, da igreja. Ela vem sendo convencida ainda por alguns modismos, por algumas teologias, de que você tem que ter medo de Deus, que Deus vai se afastar de você porque você errou e tudo. De forma alguma você vai conseguir um relacionamento com o Espírito Santo, conhecer quem Ele é, da maneira com que Ele quer ser conhecido, se você tiver medo. Você tem que deixar de ter medo. Você tem que deixar de relacionar-se com Deus por causa de medo. Por causa de medo de ficar doente, por causa de medo de não ter dinheiro, por causa de medo do que você fez de errado, medo de arder no fogo do inferno. Entende? Há muitas razões para se ter medo. Isso funcionava para uma geração submissa, onde as ordens sociais foram mantidas porque as pessoas tinham medo. Era o senhor feudal que tinha bastante dinheiro. Se você não fizer do jeito que eu te mando, não vou dar comida para você, vou mandar matar seus filhos. E esse medo vai permeando as relações da sociedade. E eu estou dizendo isso tudo para dizer para você que você não pode carregar essa carga de influência meramente social, meramente familiar, meramente histórica para dentro de um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Como é que você vai se relacionar se você já chega armado? Então nós estamos estabelecendo uma nova base. É hora de você parar e dizer, não sou mais fruto do meio, não sofro mais as influências, não funciono mais sob as influências da sociedade. Sou nova criatura e esta nova criatura vai se relacionar com o Criador e com o seu Espírito sob as bases do reino de Deus, sob os princípios estabelecidos sobre Jesus o Cristo. E o que eu quero dizer para você, que não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor, que no amor não há medo. Quando você for se dando essa relação, crescendo com o Senhor, você vai perceber que quanto mais o amor invadir a sua vida, ele vai expulsar o medo. Nós perdemos o medo de muitas coisas quando nós temos a confiança em Deus. Então eu tenho defendido uma tese de que o problema da nossa geração cristã, da igreja contemporânea, é uma crise de amor. Não é uma crise de condição financeira, não é uma crise de revelação, não é uma crise do mover do Espírito, não é uma crise de compromisso das pessoas. A base de tudo é porque as pessoas se perderam do amor. Elas não sabem o que é o amor, elas não têm desfrute no amor de Deus, entende? E quando se relacionam com Deus, não se relacionam por amor, se relacionam por medo. Então vou parar um pouco de conversar e vou perguntar para você pessoalmente, você se relaciona com Deus por quê? Eu já tive a chance de fazer essa pergunta assim, olho no olho com alguém, essa pessoa demora 15, 20, 30 minutos para me responder. Ela diz, não sei, o que é? Como mesmo? Por quê? Por que você se relaciona com Deus? Porque você quer ser abençoado?
Porque você quer ser curado, porque você quer uma resposta, porque você quer que sua vida financeira melhore, porque você quer que seu relacionamento conjugal melhore, porque você quer o cuidado de Deus sobre a vida de seus filhos. Qual o seu interesse na sua relação com Deus? Só existe uma única razão para que haja um relacionamento com Deus e com o Espírito que pode levar ao êxito desse relacionamento. Essa razão é o amor. Existe uma frase que nos confronta, que diz: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O nosso aperfeiçoar vai se dar enquanto nós temos desfrute, enquanto nós temos uma relação de amor com o Senhor. Nós vamos sendo aperfeiçoados a ponto de não termos mais medo. Isaías capítulo 11, a partir do verso de número 1, fala sobre a raiz de Jessé. Jesus é o broto de uma florada de amor. Então, falando sobre Jesus, ele diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, queremos o Espírito. Se estamos em Jesus, nós podemos ter o Espírito e essas promessas são para nós. Dentre todas as coisas que eu poderia falar sobre esse Espírito, nós vamos falar hoje aqui sobre esse versículo, sobre o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. É esse Espírito que nós precisamos sobre a nossa vida. É essa postura de temor. Nós precisamos que esse temor venha sobre nós. É uma postura em relação a Deus cheia de amor. Entende como é importante compreender temor? Porque esse temor diz respeito ao amor. Você teme a Deus porque você tem uma relação de amor com Ele. Ter temor é algo bom, mas você tem que compreender que em Cristo as coisas elas se unem, entende? O seu prazer e o temor se tornam o seu deleite na presença de Deus. E aí o próximo versículo diz, olha, que esse Espírito, ele se inspirará no temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Esse versículo, ele me leva a esse entendimento de que há um deleite no temor do Senhor. Entendeu? E o Espírito de Deus vindo sobre a minha vida, eu tendo essa relação com o Espírito Santo de Deus, ele traz sobre nós o deleite no temor do Senhor. É sentir prazer, é sentir-se realizado em temer a Deus. Eu queria que você entendesse isso. Primeiro, você não precisa ter medo, não é por medo, mas também não é num ambiente de desleixo, não é um ambiente onde você faz o que você quiser, porque algumas pessoas, elas têm aprendido também com o mundo e com a sociedade um amor irresponsável, um amor que é meramente mundano, um amor sem compromisso, um amor sem responsabilidade, um amor sem temor. Então é de qualquer maneira. Eu te amo, mas eu te desrespeito, eu vou trair você, eu vou fazer qualquer coisa que me der na cabeça, mas a gente se ama, beleza? E algumas pessoas, elas partem do absoluto medo para o absoluto desrespeito, para esse amor sem compromisso, tratam Deus de qualquer maneira, vão vivendo a sua vida, se misturando com tudo que é do mundo, buscando prazer em outras coisas, e a solução para a sua vida no seu relacionamento com Deus está errado, é interesseiro. Qual é o caminho correto? O caminho correto é você se encontrar com essa verdade aqui que foi conquistada por Jesus na cruz. É ter prazer no temor do Senhor, em respeitar, em submeter, em obedecer, prazer em adorar, prazer de exaltar, prazer de entronizar, prazer de dar glória. Esse é o prazer que há no temor. Então o relacionamento com Deus precisa ter um disparo na sua vida a partir dessa revelação. Eu sei que é coisa demais, né? Mas fica firme, aperta o cinto, porque você precisa dessas voltas todas para você chegar nesse lugar. Que lugar? Lugar de um relacionamento onde a base é o amor. Mas o que vai acontecer nessa relação é temor. Quem não tem temor, ele traz uma lista. Senta aí, Espírito Santo, beleza? Fala com todo respeito que eu tenho pelo Senhor. O Senhor sabe que eu estou necessitado. Eu preciso disso aqui, eu preciso de mais dinheiro. Sabe, a minha família está me dando muito trabalho. Eu preciso de ajuda nisso, nisso aqui. Lá no serviço tem uma pessoa me perseguindo. E eu estou com aquela enfermidade que me persegue, o Senhor sabe e tal. Que relacionamento é esse? Entende? É um relacionamento que só quer coisas, só quer solução. Quando há temor, há uma admiração. Quando há temor, há um respeito.
Quando há temor, há deleite. Deleite no temor é você estar na presença dele, não precisa falar nada, não precisa fazer nada, só precisa estar ali. Sabe, esse relacionamento começa a ser aperfeiçoado, o amor começa a se revelar na sua vida. Eu ainda tenho uma dificuldade de explicar o amor a Deus. Ainda tenho. E olha que eu já tenho horas de discurso sobre o amor. Mas assim, na lata, assim, eu ainda tenho aquela dificuldade. Por quê? Porque há um conceito do amor que transcende a razão humana. Há um aspecto do amor que não dá para ser explicado com palavras. Que é essa faceta do amor que tem a ver com deleite. É essa troca de prazer. Compreende? Isso é chamado deleite. Então, porque você tem um relacionamento com o Espírito, ele não precisa estar fazendo nada, você não precisa estar fazendo nada, mas se houver esse ambiente de amor e temor, essa atmosfera, ela vai envolver os dois e levá-los a um ambiente de intimidade enorme, um ambiente de realização, de segurança. Compreende isso que eu estou dizendo para você? Isso não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com o amor do mundo, isso não tem nada a ver com as suas relações sociais, não tem nada a ver com os conceitos que você teve antes, é algo completamente novo, é algo da região celeste, da dimensão do Espírito, é algo que Deus conquistou para você com o sangue de Jesus na cruz, é maior do que tudo que há. Quantos de nós têm perdido o prazer do deleite? Tem se deleitado aonde, irmão? No WhatsApp, no Facebook, no Netflix? Você pode ir no WhatsApp, você pode ir no Facebook, você pode assistir o Netflix, contanto que o seu coração não esteja nessas coisas, contanto que o seu deleite em Deus não seja substituído por coisas menores como essas, porque a sua vida não vai ter sentido, irmão. Você vai estar sempre sem sabor, sempre tentando uma coisa aqui, outra ali, uma vida cíclica. Agora, plena realização não depende do seu diploma, não depende da sua conta bancária, não depende da roupa que você veste, não depende da casa que você mora, só depende de estar imerso em Deus, você nele e ele em você. Porque a partir daí vai acontecer na sua vida algo que o Senhor quer fazer há muito tempo, mas que não tem encontrado espaço. Ele vai dizer: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Então é de fundamental importância aprendermos a nos relacionar em amor com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo.